Fala galera, tá na rede mais um vídeo e hoje vamos falar sobre manipulação. Primeiramente eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrever e ativar o sininho e vamos lá. Você já percebeu que em ano de eleição o mundo parece entrar em ebulição? Surge um conflito internacional, uma crise diplomática, uma tensão militar e de repente o noticiário inteiro gira em torno disso. O debate político esquenta até mesmo dentro das nossas casas, com nossos amigos, colegas de trabalho. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe. Mas é aí que entra uma questão interessante em tempos de guerra, especialmente em ano eleitoral. A informação também vira campo de batalha. Durante séculos, na antiguidade, guerra era somente armamento, combate físico, território. Hoje continua sendo isso, claro, guerra é guerra, mas também existe outro fronte de batalha extremamente importante. E qual é esse campo? O campo da informação. Narrativa virou ativo geopolítico. Controlar a versão dos fatos significa controlar a legitimidade. E em democracias, legitimidade é capital político, é força, é poder. Não é teoria da conspiração, é estratégia reconhecida. A história recente mostra como a comunicação pode moldar a percepção pública, principalmente em conflitos armados. Desde termos escolhidos, imagens exibidas, especialistas convidados, tudo compõe uma moldura. E essa moldura orienta emoções. A mesma ação pode ser chamada de operação defensiva ou invasão. Pode ser ataque preventivo ou agressão. O fato bruto raramente chega até nós sem um enquadramento, sem essa moldura. Agora, junta isso em um ano eleitoral. Um ambiente que já está polarizado, emocionalmente carregado, dividido entre expectativas e medos. Quando um conflito externo entra nessa equação, o debate interno pode ser reorganizado. O medo cresce e a busca por lideranças consideradas firmes aumenta. A sensação de instabilidade altera prioridades e de repente temas urgentes que dominavam as pautas desaparecem e são substituídos por pautas internacionais. Isso significa que guerras são criadas por causa de eleições? Não. Acredito que não, mas pode significar que eventos internacionais são usados como instrumentos políticos internamente? Sem dúvida. Isso não é exclusividade de nenhum lado político, isso é prática recorrente em toda disputa de poder. Do ponto de vista da comunicação social, existem mecanismos clássicos nesses processos. Um deles é o enquadramento, o famoso framing. A escolha das palavras nunca é neutra. Linguagem produz realidade simbólica. A mídia pode não dizer exatamente o que você deve pensar, mas influencia no que você vai pensar. Se a maior parte dos noticiários trata de um conflito externo, outras pautas perdem centralidade. E aquilo que perde visibilidade também perde prioridade na percepção pública. Há ainda a saturação informacional. Em momentos de crise, somos bombardeados por vídeos, notícias, publicações, textos. O excesso gera fadiga. Esperem, pausa. E fora toda a correria do dia a dia, da rotina, tudo isso acumula um cansaço físico e mental. E quando estamos cansados, nossa capacidade crítica diminui. A gente começa a aceitar versões simplificadas, explicações rápidas, vilões bem definidos e heróis convenientes. Outro ponto crucial é a descontextualização. Hoje a manipulação nem sempre envolve em criar algo falso, fake. Muitas vezes basta recortar um trecho de um vídeo verdadeiro, tirar do contexto temporal e geográfico e pronto, cria-se uma nova narrativa, mais sofisticada e mais eficiente, porque trata-se da realidade, mas a realidade manipulada. Se antes políticos e governos dependiam quase que exclusivamente da mediação jornalística tradicional, hoje líderes políticos e governos podem falar diretamente ao público. Isso sem dúvida acelera a comunicação, mas reduz drasticamente os filtros. Velocidade e verificação, precisão, raramente andam juntos. E em tempos de guerras ou de eleições, a disputa por segundos pode valer muito mais que a checagem por horas. Tendo em vista todo esse cenário, falar em imparcialidade ou neutralidade absoluta é praticamente ingenuidade. Nenhuma comunicação, muito menos um veículo de comunicação, é totalmente neutro, nem estatal, privada ou alternativa. O que diferencia muitas vezes é só o grau de transparência, a quantidade de fontes, a qualidade e a responsabilidade editorial. A questão não é se há viés,
Porque sempre há algum. A questão é entender qual é o enquadramento e quais interesses estão em jogo. Em ano eleitoral, por exemplo, o cidadão fica no meio de 3 disputas de retórica simultâneas, no mínimo: a narrativa internacional, a narrativa governamental e a narrativa da oposição. E ainda há a desinformação orgânica, grupos ideológicos, perfis automatizados, influenciadores que operam dentro de bolhas. O resultado é um ambiente de alta intensidade emocional. Se uma notícia causa raiva instantânea, medo imediato ou uma euforia explosiva, provavelmente foi construída para isso. Porque emoção mobiliza, emoção engaja, emoção dá voto. Mas então o que fazer? Não é sobre viver desconfiado de tudo, é sobre método, verificar a fonte original, observar quem se beneficia daquela narrativa, diferenciar fato de opinião, identificar adjetivos carregados. Pergunte para você mesmo o que está sendo enfatizado e o que está sendo omitido. Conflitos bélicos são tragédias humanas reais e eleições são processos democráticos essenciais. O problema só surge quando a cobertura de um influencia diretamente a percepção sobre o outro. Ou pior, os resultados. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja quem está certo, mas sim quem está contando a história e com qual objetivo. Porque em tempos de guerra, enquanto tanques ocupam as ruas, os territórios, narrativas ocupam mentes. E informação pode valer mais que um fuzil. É isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final. E peço gentilmente, sigam o nosso canal, curtam o vídeo, ativem o sininho, compartilhem e o mais importante, comentem, deixem abaixo sua opinião sincera, o que você pensa sobre esse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.